amantes do futebol feminino, que é o Thiago Ferreira, e estou iniciando um quadro aqui para falar um pouquinho sobre jogadoras latino-americanas, né? Não só sul-americanas, mas jogadoras que também possam aí ter algum destaque na América Central, mas o objetivo desses minutos que vão seguir aqui é, na verdade, quase que uma análise de mercado, né? Jogadoras que possam aí interessar equipes brasileiras, e a ideia aqui é escolher uma jogadora, destrinchar as características dessa jogadora em campo, mostrar os melhores cenários onde essa jogadora pode se encaixar e ter o seu maior potencial aí explorado pela sua equipe. Então é isso, vamos começar aí o Prospecção Latinoamérica. Bora! Para esse segundo episódio aí eu quis trazer uma jogadora defensiva. Eu também pensei em algum tipo de jogadora que é uma jogadora escassa no mercado, não só brasileiro, mas no mercado mundial, né? Mas lembrando que o foco aqui é clubes brasileiros, né? Clubes de A1 principalmente, para essas primeiras jogadoras aí que eu tô elencando e citando aqui neste quadro. E eu tentei variar, né? Tentei trazer uma jogadora defensiva, uma jogadora canhota, que possa aí ocupar essa carência de zagueiras canhotas ou de laterais esquerdas. Essa jogadora que eu vou citar faz as duas coisas, mas infelizmente, enquanto eu preparava o conteúdo, eu acabei reparando que era também uma jogadora da Laú, assim como a Hebe Fernandes do primeiro episódio. Então, você torcedor da Laú aí, nada pessoal, não quero desmanchar o seu elenco pro ano que vem. Bom, eu tô falando da Fernanda Pinilha, né? 28 anos, 1,68 m, 63 kg, canhota, como eu falei, jogadora da Laú e chilena, né? E jogadora da seleção chilena também há muito tempo, pelo menos desde de 2014 para até antes. Ela já faz parte aí do grupo da seleção chilena. E o que me chama mais atenção na Fernanda Pinilha, e eu acho que é algo que pode trazer ela, né, pro Brasil, ou abrir os olhos dos clubes brasileiros com relação a essa jogadora, é que ela é uma jogadora chilena, mas ela é uma jogadora chilena que não é de baixa estatura, né? Eu, por exemplo, tenho uma sensação de que as jogadoras chilenas, em média, são um pouco mais baixas do que as jogadoras brasileiras, assim. Falo das jogadoras de alto nível, né? De seleção ou de grandes clubes, mas é mais uma sensação do que um estudo ou algo do tipo, né? Não parei para medir jogadoras por jogadoras e fazer uma média, traçar uma média, mas eu tenho essa sensação. E no caso da Fernanda, ela tem 1,68 m, né? Como eu falei, ela pode ser utilizada como zagueira, lateral esquerda, ponta esquerda. Também, você fuçando ali as temporadas da Laú, você vai encontrar ela atuando até como meio campista, né? Então não se surpreendam aí se você vê ela pelo centro do campo, como numa dupla de volantes, num trio, enfim. Ela é uma jogadora que tem a sua versatilidade extrapolada no clube, né? E acho que isso é um ponto interessante pra gente começar, porque essa versatilidade dela é uma versatilidade real, né? Ela realmente, como lateral esquerda, como zagueira pela esquerda e como ponta esquerda, ela realmente consegue desempenhar, né? Como ponta pela esquerda, ela não vai ser aquela ponta insinuante, não vai ser aquela jogadora que vai pro drible, que chama pra finta, que dribla pra dentro, que dribla pra fora, como as pontas brasileiras principalmente tem muito dessa característica, né? Mas ela vai ser uma jogadora que pode ali num
numa eventual 2 linhas de 4, ela pode ser uma jogadora que compõe o lado esquerdo, que vai fazer o fundo, que vai chegar no fundo de cabeça erguida, tem uma boa batida na bola até para eventuais cruzamentos. Então ela vai ser uma ponta mais para compor o lado do campo do que uma jogadora extremamente agressiva como ponta, né? Mas acho que essas características trazem para ela um bom potencial para ser explorada como uma ala, né? E a gente vê aí muitos clubes no Brasil, a própria seleção que atua em 2 linhas de 4, mas a seleção na fase ofensiva faz uma linha de 3 e espeta ali a Tamires como uma ala pela esquerda, né? A gente vê o Corinthians fazendo isso em alguns jogos também, a gente viu o Palmeiras fazendo, enfim, o próprio Inter jogou com linha de 5 esse ano em alguns jogos. E ela, como uma ala pela esquerda, ela vai muito bem, né? Ela é uma jogadora que tem um bom ritmo, tem uma boa cadência, né? Ela não é uma jogadora, uma super velocista, né? Que vai jogar na frente, vai chegar na frente, que vai romper por meio da velocidade, mas ela é uma jogadora de bom ritmo, de passada larga, vai chegar no fundo, vai voltar num trote forte, respirando, então ela vai voltar rapidamente para compor defensivamente. Ela tem uma boa chegada no ataque, né? Como eu falei, é uma jogadora que chega bem no ataque. Outra característica que me chama bastante a atenção dela é que ela é uma jogadora que tem um bom passe, né? Ela consegue associar bem no jogo curto, né? E muitas vezes a equipe precisa dela para sair dessa pressão mais alta de um eventual adversário. A gente viu isso acontecendo muitas vezes na Libertadores. Ela é uma jogadora que consegue se sair bem, né, nesse tipo de contexto. E aí a gente está aqui destrinchando ela como ponta esquerda, lateral esquerda. E eu acho que como lateral esquerda a gente tem essa carência aí no mercado, né? Como eu citei no início aqui da análise. E no caso de zagueira canhota, né? Uma zagueira que joga pela esquerda, a gente também percebe que essa é uma demanda muito importante, né? É uma demanda que existe e é uma demanda que os clubes não conseguem preencher com tanta facilidade. Vou dar um exemplo aqui de a gente puxar pela memória quantas zagueiras canhotas existem no Campeonato Brasileiro ou no Campeonato Paulista, enfim, são pouquíssimas, né? E dou exemplo aqui do Red Bull, que é o líder do Campeonato Paulista, era líder, né, até a última rodada, e é uma equipe que joga com 3 zagueiras, tenta ter um jogo curto na saída de bola forte, até para atrair o adversário a uma eventual pressão alta e poder acionar suas alas, que são muito rápidas, ou as suas atacantes que têm boa velocidade. E falta, né, no Red Bull uma zagueira pela esquerda que seja canhota, né? Geralmente joga a Flávia ali, e ela, apesar de ser uma jogadora boa, de potencial, ainda muito jovem, geralmente ela tem dificuldades, né, na saída de bola, de trabalhar com o pé esquerdo, traz muito a bola pro pé direito, e quando você traz para dentro, você gera um risco de forçar um passe pelo centro do campo, perder a bola numa zona perigosa, enfim, perde alguns segundos enquanto você ajeita o corpo para fazer o passe ou para conduzir a bola, enfim. Uma zagueira pela esquerda, ela consegue criar situações onde essa saída de bola consegue ser mais limpa, consegue ser mais qualificada. Então eu acho que a Fernanda Pinilha, ela traz essas características principalmente para a lateral esquerda, né? Ela pode ser uma lateral esquerda que faz o fundo, né? Uma lateral equilibrada, mas que tem uma boa qualidade na chegada à frente. E ela pode ser uma zagueira pela esquerda, principalmente em linha de 3, tá? Principalmente em linha de 3, eu vejo ela com muita qualidade para fazer isso. Eu acho que, por exemplo, a gente viu essa temporada a Catrine fazendo alguns poucos jogos assim como uma zagueira pela esquerda, mais na questão da saída de bola mesmo. A gente viu a Yasmin fazendo isso no Corinthians alguns jogos, do ano passado e desse ano também. E eu acho que a Fernanda Pinelli, ela consegue fazer isso com mais qualidade, né? Ela consegue ser defensivamente mais competente do que essas duas que eu comparei agora, como uma zagueira pela esquerda. Consegue ter uma boa saída de bola e consegue ser mais competente defensivamente, mais engajada defensivamente. Outro ponto interessante aí para falar sobre a Fernanda Pinilha é que ela tem uma qualidade muito boa no duelo aéreo, né? Ela não é uma jogadora que vai dominar os duelos aéreos como uma Érica, como uma Tarciane, como uma Bruna Benítez, mas ela é muito competente. Então como lateral esquerda, né, ou como zagueira pela esquerda, acho que é mais um componente que conta a favor dela jogando nessas duas posições, né?
É uma jogadora experiente, como eu falei, já tem aí rodagem de seleção chilena. Outra coisa que me chama a atenção nela é que ela não tem pontos fracos muito aparentes, né? Ela é uma jogadora bem equilibrada em quase todas as características dela, e acho que isso é interessante porque o futebol brasileiro ele costuma formar muitas jogadoras especialistas, né? Muito boas em uma ou duas coisas, mas que não são completas, né? Eu considero a Fernanda Pinilha, além de muito versátil, muito completa para todas essas funções que a gente está colocando aqui que ela pode desempenhar, né? Enfim, como eu falei, dentro da carência do futebol brasileiro, né, eu acho que ela é uma jogadora que poderia ganhar espaço, chamar atenção. E como eu fiz, né, na review do primeiro episódio sobre a Rebe Fernandes e qualifiquei ali onde é que ela poderia se encaixar no futebol brasileiro, eu vou fazer o mesmo com a Fernanda Pinilha aqui nesse final de análise. E a Fernanda Pinilha, eu acho que dentro do contexto do mercado, dentro dos elencos que a gente vê no futebol brasileiro, dentro da carência que existe, né, principalmente para as posições de lateral esquerda e zagueira, canhota, né? O canhota já não é uma posição, é mais uma qualificação a mais. Eu acho que ela é sim uma jogadora que poderia interessar até aos grandes clubes do Brasil, os clubes que disputam título, né? Acho que é uma jogadora que num Palmeiras, num Corinthians, no São Paulo, no Inter, seria uma jogadora que comporia elenco no mínimo, seria uma jogadora de rotação, né? E talvez até uma titular aí, dependendo do momento da temporada, né? Como eu falei, uma jogadora bem experimentada, então acho que é uma jogadora que interessaria a qualquer clube do Brasil com, né, o punch necessário aí financeiro para conseguir trazer ela. Lógico, uma jogadora que está muito consolidada no futebol chileno, está numa grande equipe, disputa Libertadores todos os anos, mas acho que uma oferta atraente, com certeza ela teria interesse aí de jogar no futebol brasileiro, e dentro de tudo isso que eu falei, né, acho que esses seriam os encaixes interessantes para ela aí no futebol brasileiro. Então é isso, siga aí minhas redes sociais, Ti Ferreira FF, você vai me encontrar aí no Instagram, no Twitter, siga aí o nosso canal no YouTube, estamos também no Spotify, e é isso, gente, grande abraço e até a próxima análise na semana que vem, tchau!